Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Comunidade Espírita Ramatiz. Vamos fazer nossa prece inicial. Gostaria que todos descruzassem as pernas, os braços. E que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre. Que Ele possa trazer conforto para as nossas dores, paciência para nossas angústias. Possa ser uma noite abençoada de conhecimento, de troca de experiências, em que possamos ter uma semana imensamente abençoada. Que Deus proteja, rege, guarde cada um de vocês. Que assim seja. Bom, dando continuidade nos estudos do livro Pão Nosso, hoje o tema é o capítulo 178, quase já no final do livro, e o título é Combate Interior. Olha que interessante o título, porque a palavra combate ela nos traz muitos significados, né? E a passagem, o texto que Emmanuel traz para a gente, ele mostra justamente essa transição do externo para o interno. O combate, no título, ele fala justamente o que a gente almeja no mundo externo. Os nossos vícios, as nossas conquistas, o meu crescimento do meu ego, eu sou melhor que o outro. É justamente o combate para mim ter algum lugar. Isso traz algo externo. E a gente acaba esquecendo de olhar para dentro. E aí vem a transformação, o crescimento espiritual do ser. É quando a gente literalmente consegue olhar para dentro da gente e ter esse combate interno. E a partir do momento que a gente converte para o Evangelho, ele não se torna mais um combate interno, ele se torna um bom combate. Então, eu acho que, como nós, todos os espíritas, a gente busca esse melhoramento interno, que aí sim a gente para de almejar as coisas externas e olha para dentro da gente mesmo e busca esse almejo perante o Evangelho, né? Seguindo as leis morais. Bom, e Emmanuel traz um personagem para esse texto que, para mim, mostra claramente que é possível essa transformação. A gente está falando do 13º apóstolo, nosso querido Paulo de Tarso, da cidade de Tarso, que mostra justamente essa transformação desse apóstolo. E Emmanuel traz esse texto justamente para mostrar essa evolução do Paulo, que é simplesmente linda. Quem leu as epístolas de Paulo sabe detalhadamente o que aconteceu com ele e como ele conseguiu esse combate interior, essa transformação. Então, eu quero trazer essa passagem, mostrar um pouco quem é Paulo e a gente debater perante o texto de Emmanuel com os dias atuais. E Emmanuel traz logo uma frase de Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim.
Contextualizando essa frase, Paulo está na comunidade de Filipe, né, conversando com os filipenses, e ele mostra que o antigo Paulo ali se encontra. Ele fala bem, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, ou seja, no passado, e agora ouves estar em mim. Ainda continua, porém, de uma forma convertida. E Emmanuel começa o texto falando um pouco da história de Paulo desde a sua infância até a fase adulta. Mas para contextualizar, Paulo de Tarso, ele foi perseguidor de cristãos, ele usou muito do ego, da sabedoria que ele tinha, da inteligência que ele tinha para ser melhor que os outros. Então, no contexto humano, existia uma idolatria ali, existia um egoísmo ali em Paulo, que, infelizmente ou felizmente, transformou ele em ele foi. Então, um espírito evoluidíssimo, que precisou passar por todas as fases para assim ter o um encontro com Jesus, um encontro com Cristo e ter a sua conversão. E aí sim começa toda a parte do apóstolo Paulo, a história dele pós-encontro com Jesus, que é simplesmente lindo, tem passagens incríveis. Trazendo o que Emmanuel traz para a gente, da seguinte forma. Emmanuel começa. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para se impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Lá na juventude de Paulo, ele tinha recursos, né, de estudo, era um atleta, então ele se gabava disso, ele tirava vantagens perante o próximo, colegas de estudos, que ele sempre seria o melhor. O ego dele, o orgulho dele, sempre no alto, desde jovem. Isso se torna uma pessoa, querendo ou não, arrogante, né? Se acha demais e acaba afastando pessoas. A gente contextualizando para o dia de hoje, isso acontece dentro de casa, dentro da nossa família. Ciclos de amizade. Então a gente consegue identificar justamente o quão esse orgulho, esse ego, ele destrói. Ele destrói o nosso... O interior já está destruído, mas ele destrói quem está em nossas voltas. Ele não edifica. Ele traz o combate, ele traz a briga, ele traz a rivalidade, ele traz a disputa para ter esse vangloriar dessas conquistas, né? Então Paulo, desde a juventude, ele sempre se vangloriava de ser o melhor de todos. Por porte físico, por inteligência e por N outras circunstâncias. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e propôs-se aos velhos orientadores do povo escolhido. Ele tinha uma arma verbal de persuasão muito grande. Então ele dominava situações no tete a tete ali, ó, no verbo. Então ele tinha argumentos contra tudo e todos. Por se gabar da inteligência que tinha, dos estudos que tem todo. Então, ele tinha argumentos que ganhava doutores da lei. Ele tinha argumento para debater e ganhar de todo mundo. Isso vai trazendo o quê? Quando a gente tem isso, com os combates, a gente consegue trazer inimigos para perto da gente, querendo ou não. A gente não espalha o amor, a gente espalha a rivalidade, o ódio. Então a gente começa a criar inimigos em nossas voltas. Justamente por questão desse ego e desse orgulho que a gente torna isso.
Trazendo para a atualidade, isso é muito comum no dia a dia nosso. Colega de trabalho, amigos, familiares, ter esse embate para saber quem é o melhor. Pai e filho, mãe e filha, filho e mãe. Ter esses embates é comum. É justamente porque não tem esse conhecimento esse combate interior que é necessário. E fica só almejando a parte externa. Esse combate exterior, que ele é nocivo. Tá? Então, ele resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes à inquietação inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. A idolatria, o culto ao eu de Paulo, tornou ele uma pessoa inimiga. Todo mundo olhava para ele de uma forma não amigável, porque sempre tinha os embates. Sempre tinha essa conquista de ser o melhor. Eu sou o melhor, eu vou ganhar. Então as pessoas que ali conviviam na época, seus amigos, colegas de estudos, todos, não tinha mais aquela vontade de estar junto a Paulo. Então se torna uma pessoa que não se torna mais sociável. E isso vem trazendo e quebrando a vida de Paulo. Então ele perseguiu, ele torturou, ele feriu pessoas. Então foi algo bem complexo na situação da época, porque na época lá as leis morais eram diferentes de hoje. Lá atrás a gente tinha uma certa punição, não é à toa que Paulo, o fim de Paulo foi decapitado. Né? Então, e até é engraçado, porque eu vou chegar nessa parte da conversão, no momento que ele estava prestes a ser decapitado, ali ele mostrou a realidade da sua fé pós-conversão. Então, em nenhum momento ele deixou o Paulo antigo para trás. Foi um ensinamento. Esse é o momento da conversão. Surgiu, contudo, um momento que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. O momento do encontro de Paulo com Cristo no portal de Damasco marcou a vida de Paulo e houve o consentimento. A espada do Verbo olhou para ele. Ele, pela primeira vez, ele se julgou. Ele se calou. Bom, Emmanuel comenta, chega essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Pela primeira vez ele escuta o interior. Ele escuta a necessidade dessa renovação a partir do momento com Cristo. E quebra-se-lhe a espada das mãos para sempre. Essa espada, é normal a gente ver imagens de Paulo ou estátuas de Paulo, ele segurando um livro e uma espada. Essa espada é a verbalização. Então você tem um antigo Paulo, que usava palavras para machucar, para se vangloriar, e existe um pós-Paulo, após o encontro de Jesus, que usa as palavras para o quê? Edificar. Então houve uma conversão. Do jeito que eu estou falando aqui parece que foi do dia para a noite, mas houve um processo após o encontro de Jesus Cristo. Então ele reverteu essas palavras torpes, essa maledicência que ele tinha, para ensinar ao próximo. Então houve
um paradigma interno e uma luta interna que o Paulo conta muito detalhado nas suas epístolas, que é justamente esse crescimento interior. Emmanuel continua: não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. A certo ponto, ele maltratava as pessoas. Após a conversão e a aceitação do evangelho, ele começa a servir as pessoas. Nós, da doutrina espírita, a gente aprende ajudando o próximo. Não só nós da doutrina espírita, acho que de todas as religiões. A gente aprende ajudando o próximo, principalmente escutando o próximo. Porque quando a gente escuta o próximo, a gente vê um problema que está no próximo, porém está dentro de mim também. Aí começa justamente esse combate interior, esse conflito interno, essa renovação. E a gente só consegue edificar ajudando o próximo. E a gente consegue olhar para nós mesmos. E aqui fala bem interessante. Não tem braço para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Aquele braço que maltratava, aquela palavra que machucava, foi revertido para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Ele olhava para dentro dele. Isso é engraçado porque a partir do momento, trazendo para os dias atuais, para a nossa realidade hoje, a partir do momento que eu consigo olhar para dentro de mim, eu consigo enxergar o próximo de outra forma. Eu consigo ter empatia verdadeira a partir do momento que eu tenho empatia comigo mesmo. Porque o que acontece? A gente só está buscando o exterior. Olhar para dentro machuca. Você precisa mexer nas suas feridas. Você precisa sair do vazio. Você precisa mergulhar nas suas profundezas, no seu submundo, no seu submerso, para você se tornar uma pessoa melhor. E não adianta nada eu estar numa palestra pública, fazendo tratamento, se eu não consigo olhar para dentro de mim. O início da transformação inicia na gente. Então, Paulo teve esse sentimento no encontro com Jesus, onde foi quebrado todos os seus paradigmas e ele busca essa renovação interior. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. Silêncio. Como a gente consegue o silêncio interior para nos escutar. Como que a gente consegue a nossa comunicação com Cristo? Silêncio. Paz. No turbilhão de informação que a gente tem hoje, como você consegue escutar a palavra de Cristo? Como que você consegue ler o Evangelho e interpretar ele com um turbilhão de coisas que acontecem em nossa volta? Hoje a gente está preso a muita informação e a gente não consegue nos escutar. A gente, querendo ou não, a gente está sendo influenciado constantemente com coisas que não têm nada a ver com a nossa vida. A gente está sendo induzido a esses pensamentos e essas formas, e a gente perde a comunicação com o divino. Então vem muito de estudo, de você ter seu momento consigo mesmo,
Você identificar suas dores, trabalhar essas dores, identificar o porquê que eu estou tendo isso. As circunstâncias, elas vão continuar todos os dias. É a forma que eu olho para a circunstância que me transforma. Aí vem uma das dádivas maiores do ser humano, chamada paciência. A paciência, ela é adquirida, ela é construída a partir da busca do eu interior. Então você consegue ir analisando coisas que aconteceram há 2000 anos atrás, com hoje, são as mesmas circunstâncias. Só que hoje eu vejo pior, porque hoje eu tenho informações na palma da minha mão. Antigamente eu não tinha essas informações e já era, colocar entre aspas, o caos. Hoje, infelizmente, a gente é dominado pela informação e a gente não sabe interpretar essa informação. Aí que vem nossa ansiedade, a gente busca uma coisa que a gente não consegue almejar nesse momento. Por isso que é importante a gente se conectar com a gente mesmo, conectar com a partícula de Deus que está dentro da gente e a gente desenvolver essa comunicação. E essa comunicação se chama intuição. Nós precisamos escutar nossa intuição com amor. Não aqui, aqui. Aí sim a gente consegue uma renovação do nosso eu. Paulo é apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. A partir do momento que Paulo começa a pregar, ele começa a verbalizar o evangelho, ele começa a ser perseguido pelos judeus. Então ele foi torturado, foi preso, enfim, vamos dizer assim, parece que ele pagou todas as coisas que ele fez no passado de ruim para as outras, mas faz parte do processo. E Paulo, numa fé inabalável, radiante, ele conseguia se olhar e quebrar esses paradigmas internos, sabendo que aquilo ia continuar acontecendo. Então, a fé que ele tinha, ele conseguiu se acalmar. Então, virou uma rotina para ele ser apedrejado, açoitado, preso. E ele sempre tinha o verbo para se proteger. Então, ele reverteu as palavras dele, ele conseguiu se renovar na questão das palavras e atitudes. E Emmanuel, ele finaliza da seguinte forma: se ainda não combatesses contigo mesmo, dia virá que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de quem nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Olha que interessante. Olha o que Emmanuel traz para a gente. Nós precisamos nos preparar. Ora e vigia. Fortaleça. As circunstâncias vai bater nas nossas portas todos os dias. Estamos preparados? Não. Por isso a importância do estudo, da comunicação com Deus que habita dentro da gente, essa comunicação é justamente para nos fortalecer. Porque quando chegar a circunstância, eu não repetir os mesmos erros. Aí sim eu tenho uma renovação.
A renovação, ela é a partir do momento da misericórdia. Eu cometi um erro, eu tenho uma segunda chance, a misericórdia. Por que eu tenho a misericórdia? Porque vai aparecer a circunstância novamente igual. Eu vou repetir o que eu fiz ou eu vou renovar minha atitude perante aquilo? Aí sim, quando você consegue renovar a sua atitude perante aquela circunstância, você tem o merecimento. Então, é uma coisa que a gente tem que analisar constantemente. Os nossos erros. Recapitule hoje quando chegar em casa, deitadinho na cama, recapitule. Quantas vezes eu cometi a mesma falha perante o mesmo sentimento e a mesma circunstância? Eu renovei minha atitude ou continuo orgulhoso e repetindo a mesma circunstância? Qual o ensinamento que essa circunstância traz para mim? Por que eu não melhorei esse ponto? Por que essa circunstância vem em outra pessoa? É comum. Nosso ciclo é isso. E a gente renova. Isso não é uma situação. Isso são várias situações. E ela pode acontecer 10, 15, 20 no mesmo dia. Por isso a importância da gente conhecer os nossos sentimentos. Quando a gente se conhece, quando a gente tem a certeza que a gente se conhece, a gente conhece todos os nossos sentimentos. Ah, aquela pessoa fez aquilo, o que ela gera para mim? Ah, eu fiz isso, por que eu senti esse sentimento? Tudo tem uma origem. E a cura é o amor. É aceitar o Evangelho, as leis morais e edificar sempre, sempre o eu. Com conhecimento, com pessoas que edifiquem. Outro ponto interessante, porque a gente tem ciclos que literalmente pessoas que nos elevam, literalmente pessoas que nos afundam. A gente ter esse consentimento, realmente eu quero essa pessoa do meu lado? Essa pessoa me faz bem? Essa pessoa me afunda? Isso são sentimentos. E a gente precisa conhecer os sentimentos, os nossos sentimentos. E é peculiar e único por pessoa. Para mim, ódio é uma coisa, ódio para você é totalmente diferente. É intransferível. Então, essa busca, ela tem que começar, ela tem que ter um encontro, que é o Evangelho. É conhecer o Evangelho e trabalhar no nosso eu. Para aí sim a gente pulverizar para o externo, de uma forma diferente. Pode vir a circunstância que for, eu sei qual que é meu sentimento perante aquilo, qual que eu tem que ser minha atitude, e a gente vai levando com mais paz, mais tranquilidade a vida. E a paz também ela é construída, pessoal. E a paz interior, ela é construída através das quebras das nossas dores, das nossas feridas e do conhecimento do nosso sentimento. Então, espero que eu tenha trago uma mensagem para vocês. Emmanuel traz uma história bem resumida de Paulo de Tarso, mas quem tiver interesse em ler as epístolas de Paulo, são simplesmente fantásticas e lindas, porque ele detalha como foi o processo dele, pessoal. E tem ensinamentos lindos que a gente consegue trazer para o dia de hoje. Tá? Eu sempre trago 2 novas mensagens, e hoje, como a gente está falando de Paulo de Tarso, eu trago 2 falas de Paulo. Uma em Filipenses e outra no 1 Coríntios. Essa aqui todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que
frase pesado. A fé, ela é inabalável. Quando eu tenho uma fé inabalável, eu acredito que eu posso seguir em frente. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Quem que me fortalece? É aí que está a pergunta. Cristo, Evangelho. E aí a gente consegue acreditar em nós mesmos. E outra fase, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Mesmo com todo o conhecimento de Paulo, língua dos homens, língua dos anjos, enquanto ele não teve o seu amor próprio, ele identificou o amor nele, ele não conseguiu se andar adiante, né? Porque quando a gente tem um amor próprio, a gente consegue identificar o nosso amor. Esse amor próprio a gente não pode confundir com egoísmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como eu amo o próximo se eu não me amo? Que amor é esse que eu estou doando? Então, um amor verdadeiro é quando a gente consegue olhar para dentro da gente mesmo. Tá? E Paulo tem inúmeras falas. Aconselho a todos ler as Epístolas de Paulo. São lindas, tem pontos de crescimento. E é isso. Espero que vocês tenham, nesse momento, um coração confortado, compreensão. Eu desejo muita paciência a todos vocês, muito amor. E nesse momento, eu quero iniciar o fim da palestra para a gente preparar para o passe e tudo, fazer uma harmonização para todo mundo ficar tranquilo, para assim entrar os passistas e começar os trabalhos de passe. Tá bom? Bom. Gostaria que todos cruzassem as pernas, os braços, e olhassem bem para essa imagem, esse ponto dessa colina, dessa montanha, e esse pôr do sol maravilhoso. Quero que todos fechem os olhos. Imagine-se sentado nessa colina. Quero que você traga todos os seus melhores momentos para esse ambiente. Esse ambiente a gente não tem orgulho, não tem egoísmo. É um local de respiração, conexão e de encontro consigo mesmo. Faça uma oração. Conecte-se com Deus que habita dentro de vocês. E respirem profundamente 3 vezes. Nesse momento vocês se encontram nos seus pontos de equilíbrio e paz. Descansem, respirem. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
Fazei-me quem procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Vamos mexendo nossos pés, nossas mãos, abrindo os olhos, voltando aqui para a comunidade. E possamos finalizar a noite de hoje com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Toda honra e toda glória a ti, Senhor. Que assim seja.